da manhã. Eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas o dia começa cedo por aqui. Cedo e frio, né? Cedo e frio. No caso, eu estou com frio. Você, pelo jeito, não está tão frio aí em Curitiba. Estamos em hemisférios diferentes, como sempre. Mas hoje chegamos a mais uma aulinha especial da Federal do Paraná. Notícia e narrativa. Prof, você vai juntar os dois gêneros numa aula só? Sim. Primeiro, porque são gêneros que caem muito pouco, mas a gente também não pode não falar nada sobre eles. Depois, porque eles são muito parecidos. A notícia e a narrativa têm tudo a ver uma coisa com a outra e é por isso que a gente vai estudar isso junto. Vamos entender a diferença entre as duas então? Para que você entenda a diferença, eu vou ler primeiro uma notícia. Uma notícia antiga, mas uma notícia que talvez você lembre. Filho de Ivo Pitangui é preso após atropelar e matar operário de metrô. 21 de agosto de 2015, Folha de São Paulo. Não sei se você lembra, mas Ivo Pitangui era um famoso cirurgião no Brasil. O filho dele foi preso à época porque ele atropelou e matou um operário do metrô. Estava embriagado, enfim, alta velocidade, acabou cometendo esse ato horrível aí. Essa notícia então saiu na Folha de São Paulo. Vamos dar uma olhada na notícia? O empresário Ivo Nascimento de Campos Pitangui, 59, filho do cirurgião plástico Ivo Pitangui, atropelou e matou um operário das obras do metrô no Rio na noite de quinta-feira 20. Pitangui, que tem 70 multas e mais de 240 pontos na carteira, está sendo mantido sob custódia por 2 policiais militares no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, zona sul do Rio. Ele foi preso em flagrante após atropelar José Fernando Ferreira da Silva, 44. A vítima não sobreviveu. Veja, uma notícia, como você está acostumado a ver aí no jornal a que você tem acesso, nas revistas, nos sites. Eu tenho aqui a manchete, que aliás é bem esclarecedora, eu já sei exatamente o que aconteceu só lendo o título, só lendo a manchete. E eu tenho as principais informações. Quem é que fez, o que aconteceu, como, quando, onde que se passou, quem eram as pessoas. Tem aí as principais informações para eu poder informar você. Veja que eu não tenho aqui nenhum juízo de valor. Simplesmente estou informando ao leitor o caso que aconteceu. Vamos ver a diferença para uma narrativa? Veja que isso aqui também apareceu num jornal, praticamente no mesmo momento do que aquela notícia que eu mostrei para vocês da Folha de São Paulo. Só que essa aqui saiu no O Globo. Filho de Pitangui é preso após acidente na Gávea. Vamos dar uma olhada. Dentro da caminhonete de luxo havia um Ivo. Fora dela, um José. Os sobrenomes distanciavam ainda mais os dois. Pitangui ao volante e Silva a pé. Filho do cirurgião plástico mais famoso do país e Vinho, como é conhecido, cresceu à sombra dos bambus plantados na Ilha do Pai, um paraíso particular no mar Esmeralda de Angra dos Reis, onde os pássaros do criadouro são alimentados com sardinha fresca a cada manhã. José passou a infância com seus 11 irmãos na pequena Sertânia, a 315 quilômetros de Recife, à beira da nascente do rio Mochotó. Brincavam na praça ao redor da igrejinha. Se um é empresário e circula pelas altas rodas da sociedade carioca, o outro operário sentia-se à vontade na Zona Sul, mas em seu subterrâneo, onde trabalhava desde abril de 2013 como escavador, abrindo caminho para o metrô chegar à Barra da Tijuca. 2 mundos completamente díspares que se encontraram na calçada da rua Marquês de São Vicente, em frente ao número 256, na noite de quinta-feira. O encontro fez as diferenças entre os dois se alargarem. Ivo está vivo, José não. Veja que a informação é praticamente a mesma, que o Ivo matou o José. Mas olha a forma como essa informação foi passada. Percebe que tem um pouco mais de compromisso com a linguagem, julgando inclusive os dois. Eu não tenho uma impessoalidade, eu tenho uma riqueza na descrição, eu tenho uma forma diferente de colocar as mesmas informações. Eu falo um pouco de cada um, trazendo o abismo desses 2 mundos e olha que legal o final. O encontro fez as diferenças se alargarem. Um tá vivo, o outro tá morto.
Percebe a diferença de um e de outro? Enquanto na notícia o meu único compromisso é com a informação, com a linguagem que a gente estuda, né? A linguagem referencial, com a linguagem impessoal, eu só estou te contando os detalhes de uma notícia, a narrativa não tem só esse objetivo. A narrativa, apesar também de ter muitos elementos da notícia, o que, quem, quando, onde, como e porquê, ela tem um pouco mais de linguagem pessoal. Eu dou um tom de pessoalidade à minha narrativa, eu posso colocar figuras de linguagem, eu posso brincar com a história e posso também trazer algum juízo de valor. Essa é a diferença entre os dois. Vamos dar uma olhada especificamente em cada um deles agora? Bom, para a gente começar a falar de notícia, vamos dar uma olhada no trecho desse filme, O Plano Perfeito. My name is Dalton Russell. Pay strict attention to what I say because I choose my words carefully and I never repeat myself. I've told you my name. That's the who. The where could most readily be described as a prison cell. But there's a vast difference between being stuck in a tiny cell and being in prison. The what is easy. Recently I planned and set in motion events to execute the perfect bank robbery. That's also the when. As for the why, beyond the obvious financial motivation, it's exceedingly simple. Because I can. Which leaves us only with the how. And therein, as the bard would tell us, lies the rub. No filme, Clive Owen, que é esse personagem, eu não vou dar spoiler pra vocês assistam o filme, mas ele faz uma descrição ali meio em forma de notícia no começo. Ele praticamente dá o spoiler. Ele praticamente conta tudo, é verdade. Então o que ele fala? Ele fala ali o nome dele, né? Que é o que ele fala com isso, é o quem, né? Ele fala onde, ele fala ali que ele tá parece uma cela de prisão, ele fala o que ele recentemente começou um roubo de banco, ele fala também quando, né? Que é o recentemente ali, e ele fala o porquê, né? Porque a motivação financeira é porque eu posso. E aí ele deixa pra gente, que é pra assistir o filme, o como, né? Essa vai ser a expansão do lead dele, digamos assim, é a continuação da história, é o como ele fez no começo do filme, o que ele falou que estava fazendo. Essas perguntinhas, esse início do filme, que também é o início de uma notícia, a gente chama de lead. No inglês, um líder, o cabeça, aquele que está à frente de tudo. O lead, ele vai informar os detalhes mais importantes da notícia. O lead, portanto, ele é a expressão em inglês que significa estar à frente e são 6 perguntinhas básicas para elaboração de uma notícia. O que aconteceu, quem que fez, quando que foi feito, onde, como e porquê. São perguntinhas que você vai responder ao construir a sua notícia. Vamos dar uma olhada em outra notícia interessante? Homem invade delegacia com carro para fugir de mulher. Veja que na notícia, em todas elas, a gente tem o título, que é a manchete. Veja que o título ou manchete é bem transparente. Já pelo título, eu sei o que eu vou encontrar na minha notícia. Na sua notícia também tem que ter um título transparente. O primeiro parágrafo da notícia tem que trazer todas as informações do lead, aquele que Russell Crowe falou pra gente, né? O que, quem, como, quando, onde e porquê. Vamos dar uma olhada no lead dessa notícia aqui. Um homem foi preso na noite de domingo, depois de tentar invadir com seu carro a delegacia da cidade de São João Batista, localizada a cerca de 70 quilômetros de Florianópolis, para fugir da mulher. Segundo as informações divulgadas pela polícia, o sapateiro José Renato Laumer, 44 anos, queria ser preso para não voltar para casa. Por volta das 23 horas, Laumer acelerou o carro contra uma porta de alumínio da delegacia, que ficou completamente destruída. Ele ainda desceu do carro e pediu para que os policiais o prendessem. Oh, meu Deus, que mulher brava! Esse mundo está perdido!
Então vamos dar uma olhada no lead, né, dessa primeira parte que a gente leu. O que aconteceu? O homem foi preso ao tentar invadir a delegacia com o carro, né? Quem que fez isso? Foi o José Renato Laumer, 44 anos. Quando? Na noite de domingo lá, né, que ele fala ali na noite anterior. Onde? São João Batista, perto de Florianópolis. Como? Ele tentou invadir a delegacia com o carro porque ele queria fugir da esposa, não queria voltar para casa. Veja que no primeiro parágrafo eu já encontro todas essas informações. Mas a notícia pode ter 2 ou até 3 parágrafos. E o que seria, portanto, esse outro ou esses outros parágrafos? Seria a expansão do lead. Muito provavelmente a expansão do porquê. Vamos dar uma olhada nessa notícia agora que a gente acabou de ver. A delegada Graziela Schmidt, responsável pelo caso, afirmou que o homem apresentava sintomas de embriaguez no momento em que avançou sobre a delegacia, mas que teria reafirmado nesta manhã a intenção de permanecer detido. A justificativa é que ele estaria com problemas em casa. Graziela pode estipular uma fiança para que Laumer deixe a cadeia ou deixar o caso para que o juiz decida. Também posso substituir a fiança pelo conserto da porta da delegacia, disse, revelando que a intenção do sapateiro em ficar preso para fugir da mulher pode não ter dado certo. Ela, que foi humilhada com essa história, se propôs a pagar a fiança e os prejuízos para que o marido volte para casa. E o amor venceu. A expansão do lead, portanto, é a delegada falando, é a mulher ali que se sentiu humilhada. Então, é o desenrolar da história, né? Do depois da história. Geralmente, na Federal do Paraná, é isso que você vai ter que fazer. A construção do lead e o desenrolar desse lead. Como que isso aparece? O que já apareceu? Uma música, na época foi Saudosa Alma Loca, e você tinha que transformar aquela música em notícia. Bom, então, resumindo, vamos para as características da notícia. Primeira coisa, tem que ter título, tem que ter manchete. Vocês vão ter ali na Federal do Paraná 10 linhas e a primeira linha é o título, é a manchete. A introdução é o lead, certo? O que tem no lead? São as 6 questões básicas. O que, quem, quando, onde, como e porquê. Você tem que responder isso na primeira parte da tua notícia. A segunda parte é o corpo da notícia, que é a expansão do lead, é um desenvolvimento disso. Tudo vai depender do número de linhas que você tem na prova. Se você tem ali 5 linhas, você sabe que é só para fazer o lead. Se você tem 10 linhas, dá para fazer o lead e expandir um pouquinho, tá? A linguagem tem que ser clara, objetiva, com o predomínio da ordem direta. O que é a ordem direta? Sujeito, verbo e complemento. Predomina a função referencial. Você que está estudando para o Enem, quais são as funções da linguagem? A função referencial é aquela que tem um compromisso com a informação. Isso é a notícia. Qual que é a diferença, pessoal, para a narrativa? A narrativa também vai ter esses elementos. Vai ter personagem, né, que é quem. Vai ter o cenário, que é onde. Vai ter o tempo, que é quando. Vai ter o enredo, que é o como. Também tem isso aqui. O que muda é a forma de contar a história. Enquanto em uma eu tenho obrigação de passar só a informação, que é o caso da notícia, na narrativa não. A narrativa eu posso colocar um juízo de valor, eu posso colocar algumas características daqueles personagens, então eu posso criar muito mais em cima da narrativa. Eu posso ter os mesmos elementos da notícia, mas eu crio muito mais em cima daquela narrativa. Vamos ver o exercício de hoje? Vamos dar uma olhada nessa notícia de jornal. Tentou contra a existência no humilde barracão. Não vou aqui me meter a cantar, no final da aula vocês vão escutar a música. Veja que o título é interessante, notícia de jornal, né? Já tá dando ali uma pista de que meio que tem uma cara de notícia. Tentou contra a existência num humilde barracão. Joana de tal, por causa de um tal João. O que é tentar contra a existência? Tentar se matar? Joana de tal, por causa de um tal João. Se é num humilde barracão, é alguém qualquer, certo? Joana de tal, por conta de um tal João. Depois de medicada, retirou-se para o seu lar. Aí a notícia carece de exatidão. O lar não existe mais, ninguém volta ao que acabou. Joana é mais uma mulata triste que errou. Então ela tentou contra a existência num barracão,
pelo jeito é uma pessoa simples. Depois de medicada, ou seja, né, depois do que ela fez, ela foi medicada, ela voltou para casa. E aí ninguém sabe direito o que aconteceu. A notícia, as pessoas não sabem direito o que aconteceu. Ninguém volta ao que acabou. Joana é uma mulata triste. Então a gente está vendo também que é uma mulata, né? Errou na dose, né? Porque ela tentou contra a resistência, errou na dose. Errou no amor, talvez também pela dose de amor. Joana errou de João. Ninguém notou, né? Porque quem está no humilde barracão e atenta contra a resistência, as pessoas não notam muito. Ninguém morou na dor que era o seu mal. A dor da gente não sai no jornal. Olha que bonitinho isso, né? Aquilo que a gente sente, a nossa dor, as nossas dores da vida, não estão no jornal. É só a gente que sente, né? Olha eu batendo aqui, ó, e o microfone rodando ali, ó. E o barulho ali, ó, tá vendo? Essa aqui é a dor nossa. Ninguém morou na dor que era o seu mal, né? Então, ninguém sabe da dor da Joana, só ela que sabe. A dor da gente não sai no jornal. Qual que é a sua atividade? Primeiro vamos entender as partes do lead. O que aconteceu? A mulher tentou se matar. Quem que foi? A Joana. Como? Ingerindo medicamento, afinal ela errou na dose. Ali tem uma pista. Onde? No humilde barracão. Quando? Não sei. Se eu não tenho informação, eu vou incluir para fazer a minha notícia. Por quê? Por conta de um tal João. Essas informações que estão na música para virar notícia não podem ser mudadas. Mas o que eu posso fazer é acrescentar informações para enriquecer a minha notícia. Vamos dar uma olhada no enunciado. Embora tenha o título Notícia de Jornal, o trecho acima não se trata propriamente de um texto jornalístico. A partir da leitura da letra da música, redige uma verdadeira notícia de jornal que informe ao leitor os fatos narrados. Seu texto deve ser introduzido por um título manchete. Apresentar a narrativa do ponto de vista do veículo de comunicação, ou seja, puramente informativo. Ser fiel aos fatos apresentados na letra da música, podendo haver acréscimo de detalhes inventados por você, que atualizem a narrativa e permitam adequá-la ao gênero notícia de jornal. Apresentar a linguagem e a estrutura próprias do gênero, ter de 8 a 10 linhas, certo? Agora é a sua vez. Pega essa música linda que você está escutando agora aqui atrás e transforma numa notícia de jornal. Vamos para o exercício de narrativa agora? Vamos agora para o outro desafio, que é pegar a mesma canção e fazer uma narrativa. Tendo como base a canção Notícia de Jornal, redige uma narrativa que informe ao leitor os fatos apresentados. Seu texto deve ser fiel aos fatos que constam na letra da música, podendo haver acréscimo de detalhes inventados por você que atualizem a história e permitam adequá-la ao gênero narrativo. Apresentar a linguagem e a estrutura próprias do gênero e ter de 8 a 10 linhas. Lembra que os elementos são iguais aos da notícia, só que você tem muito mais liberdade criativa, certo? Tô louca para ver as narrativas de vocês. Não deixem de produzir, criem e mandem para o Redação de Campeão. Até a próxima aula. Tentou contra a existência, num humilde barracão, Joana de tal, por causa de um tal João. Depois de medicada, retirou-se pro seu lar. Aí a notícia carece de exatidão. O lar não mais existe, ninguém volta ao que acabou. Joana é mais uma mulata triste que errou na dose, errou no amor. Joana errou de João, ninguém notou, ninguém morou na dor que era o seu mal. A dor da gente não sai no jornal. Tentou contra a existência num humilde barracão, Joana de tal, por causa de um tal João. Depois de medicada, retirou-se pro seu lar. Aí a notícia carece de exatidão. O lar não mais existe, ninguém volta ao que acabou. Joana é mais
uma mulata triste que errou. Errou na dose, errou no amor. Joana errou de João. Ninguém notou, ninguém morou na dor que era o seu mal. A dor da gente não sai no jornal. Errou na dose, Errou no amor. Joana errou de João. Ninguém notou, Ninguém morou na dor que era o seu mal. A dor da gente não sai no jornal. Errou na dose, Errou no amor, Joana errou de João. ninguém notou Ninguém morou na dor que era o seu mal. A dor da gente não sai no jornal.